Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Estamos aqui no evento da Abrafarm Future Trends. Estou hoje entrevistando a Ana Carolina Augusto Corrêa, diretora executiva da Vale Verde, rede de farmácias do norte do Paraná. Bem-vindas ao nosso programa. Obrigada. Conta um pouquinho da história da rede de farmácias Vale Verde. Quantas vocês foram fundadas? Quantas farmácias são já hoje? Certo. Nós então somos uma rede de farmácias com 35 lojas. A Vale Verde surgiu em 1974, num bairro de Londrina, né, inicialmente como uma empresa voltada para atender o bairro. Né? Então, meu pai, que é proprietário, ele fundou essa empresa e aí fomos crescendo. Né? Temos hoje 35 lojas e durante toda a nossa história, sempre a gente foi muito marcado pela questão da inovação, das novidades. A nossa segunda loja, que foi aberta na Avenida JK, uma avenida bem importante de Londrina. Ela é uma loja com uma arquitetura moderna, um edifício em concreto, com ondulações, e uma das primeiras lojas em Londrina toda de vidro, com gôndolas, instalações modernas e o sistema de autosserviço. E naquela época... O que seria o sistema de autosserviço? Autosserviço... Antigamente, você lembra como que as farmácias eram? Tipo boticas com balcão. Sempre com balcão, sim. Sem gôndolas em que a pessoa Perfeito. Pudesse se autosservir. Sim, sim. Né? Então, os produtos OTC ficavam atrás do balcão. Então, nós fomos pioneiros em colocar gôndolas no autosserviço da farmácia. Perfeito. E trazer mercadoria de São Paulo para atender a população londrinense com novidades, que naquela época, né, muitos fornecedores de perfumarias especializadas não chegavam naquela região. E ao longo desse ano, desse tempo todo, a gente passou por muitas fases, né? Fomos uma das primeiras redes a ter lojas em um grande shopping da região, em supermercado. Então, sempre a gente teve esse senso de inovação, sempre querendo fazer algo diferenciado, sempre investimos bastante em tecnologia, com computadores cada vez mais modernos, treinamentos, programa de atendimento de atendentes. Tínhamos um programa de tradução de artigos científicos para médicos. Fomos uma das primeiras redes a ter farmacêuticos 24 horas nas lojas, mesmo sem exigência, quando ainda essa exigência não era, né, algo como é hoje. Então, a Vale Verde sempre, né, querendo estar na frente. Temos um laboratório de manipulação, uma indústria. Ainda os laboratórios de manipulação são aqueles que fazem na hora, né? Exatamente, esse é o conceito. Conceito. É um produto específico. Então, o cliente tem que vir com receituário médico. Ainda existe esses produtos que fazem na hora? Existe. Não é exatamente na hora, né? Não? Então, ele vem, entrega a receita, a gente vai fabricar aquele produto e, geralmente, no outro dia, faz a entrega para o cliente ou o cliente vem retirar na loja. Mas é um produto especificamente formulado para o cliente, para atender a necessidade dele. Então, vamos dizer, o número de ml é específico para o peso do paciente, então não poderia estar em garrafinhas já prontas, alguma coisa? Isso. O que a gente mais trabalha na manipulação é exatamente isso. Um produto que existe industrializado não faz sentido, né? Porque hoje a gente tem produtos com preços muito acessíveis, mas uma dosagem ou um número de comprimidos diferente daquele que existe industrializado, e principalmente dermocosméticos. Agora, mais recentemente, também está muito em moda a questão dos nutricosméticos, produtos para nutrição, suplementos, né, e prevenção e bem-estar. Os suplementos também são manipulados? São manipulados? Alguns tipos, sim. Interessante, muito interessante. Há quanto tempo você está na empresa? Eu estou na empresa há 7 anos. Eu vim para a empresa, eu me formei em farmácia, né? Inicialmente a minha carreira sempre foi voltada durante os meus estudos para trabalhar na indústria. Tanto é que eu vim para São Paulo fazer estágio numa indústria biosintética, eu trabalhei aqui 3 anos. Então, apesar que você tinha uma empresa familiar, você foi trabalhar em outra empresa. Isso. A gente fala, né, eu tenho 3 irmãos e todos os 3 passaram por esse processo. Antes de vir para a empresa, a gente passa por uma experiência fora. Né? Fantástico. Isso eu, assim... A influência dos pais ou foi decisão de cada um de vocês? Foi uma
decisão meio que natural. nossa, Os meus pais nunca forçaram muito a escolha da nossa carreira, eles sempre deixaram muito livres. Mas acabamos vindo para esse ramo de farmácia. Mas a gente sempre teve uma necessidade muito grande de mostrar que a gente era capaz, que a gente conseguia, sem o empurrãozinho deles. Por isso que eu acho que a gente sempre quis ter uma experiência fora. E hoje meu pai fala que isso é regra, tanto que minha irmã mais nova passou também por essa experiência e acabou de retornar para a empresa. Então, quando eu retornei para Londrina, eu trabalhei na nossa fábrica, fiquei 2 anos lá. A fábrica de quê? De cosméticos. Cosméticos, perfeito. Isso. E aí, a rede de farmácias estava tendo uma dificuldade na área de compras e acabaram me chamando para encabeçar essa área. E nesse período... Duas perguntas antes. Claro. Todos os teus irmãos estão na empresa familiar? Todos estão. Eu sou a mais velha, então eu vim para a empresa primeiro. O meu irmão, ele trabalhou aqui em São Paulo, estudou na FGV e trabalhou aqui também, na área financeira. E hoje ele está na empresa também, né? Ele passou pela área de inteligência de mercado, com análise de dados, e agora ele está na diretoria financeira. E a minha irmã é mais nova, ela se formou aqui em São Paulo também, na SPM, e ela foi trainee da Riachuelo. Então, ela passou no processo. Ou seja, nada a ver com a área farmacêutica. Não, mas a ver com varejo. Muito interessante. Foi uma experiência muito interessante. E ela acabou gerenciando uma loja da Riachuelo por 2 anos, o que deu uma experiência de vendas comercial muito boa. E agora ela entrou esse ano na empresa e ela está como gerente de vendas, cuidando dessa parte de operações. Respondendo para quem? Loja. Ela responde hoje eu estou acumulando 2 funções, a diretoria geral e a diretoria comercial. Então ela responde para mim como diretora comercial. Como é trabalhar com os pais e com os irmãos da mesma empresa? Eu acho assim, a gente é muito responsável, né? Então a gente já se coloca um peso e sabe aquele negócio de que você tem que dar o exemplo, você tem que chegar mais cedo. Então nós 3 somos assim. Então a gente já se cobra bastante, né? E eu gosto muito eu trato a empresa de forma muito profissionalizada. Então eu chamo minha mãe de Miriam, meu pai de Rubens dentro da empresa. E por ser meus irmãos, eu tenho que tratar eles até de forma um pouco mais rígida do que os demais, para que a gente realmente tenha uma transparência, né? Porque hoje eu tenho na empresa também diretores, né? A diretora administrativa, ela cresceu com a gente, ela não é da família e ela formou carreira dentro da empresa. Então eu quero deixar claro para as pessoas que existe essa possibilidade, não é porque a gente é da família, né, que a gente tá ali, é porque realmente a gente estudou e a gente tem o conhecimento para isso. Tem uma meritocracia. Exato. Para estar lá. Se em algum momento tiver alguém melhor que nós para assumir o papel, tudo bem. O que a gente quer é ver a empresa crescendo e prosperando e a gente, né, poder colaborar com isso. Agora vamos voltar para quando você entra na empresa na área de suprimentos. Você vem na área de farmácia, sua especialidade não é compras. Então, como é essa experiência de entrar numa área, você fala, da onde eu começo? O que eu vou fazer? Como foi essa experiência em compras? Mas eu tive uma pequena experiência fora da área técnica na nossa pequena indústria. Eu cheguei bem focada na área técnica. Depois de 1 ano eu já tinha dominado a área técnica, porque era uma indústria pequena. E tive que começar a fazer um pouco de tudo. Administração, financeiro, sair para vender. Então eu acabei ganhando uma experiência na área administrativa. Quando eu estudei aqui em São Paulo, também fiz uma pós em administração e quando eu voltei para Londrina, eu fiz um MBA em marketing. Então eu ganhei um pouco de... Você já estava começando a fechar todo um círculo. E quando eu fui para a empresa, eu sempre fui assim, eu gosto muito de ler e aplicar aquilo que eu leio. Então a primeira coisa que eu fui fazer é buscar nos livros como se compra, né? Só que minha primeira dificuldade existe muito material para a indústria. Para varejo, não tinha nada. Então, eu comecei a tentar adaptar. Foi aí que eu fiz uma visita na Rosário de Brasília, né, que vocês disseram que entrevistaram também, o Álvaro o Rodrigo receberam a gente, uma empresa familiar. Falei, estou em casa, né? E aí, eles estavam deram várias dicas para a gente. E eles estavam fazendo um trabalho com 2 consultorias, que
aí eu trouxe essas duas consultorias. Uma era específica na área de compras. E quando essa consultoria foi em Londrina me visitar e mostrou a metodologia, eu me apaixonei, porque era um modelo de compras, administração de estoques, voltado para varejo, mas com uma metodologia. E eu, por ser farmacêutica, eu gosto muito de método, de procedimento, né, de normas, então eu me adequei muito àquilo. E com o suporte dessa consultoria, né, eu sou muito disciplinada, então eles falavam, faz isso, eu fazia. Então, as coisas houve essa confiança. fluindo. Muitas vezes a consultoria não dá certo porque, né, é uma consultoria, você não é obrigado a executar o que eles estão... Exatamente. Então você deu uma chance justa, né? E tem uma afinidade com a consultoria, são muito de pôr a mão na massa, de Muito ajudar legal. a fazer junto e convencer. Então deu muito certo. E a outra consultoria que a gente trouxe também foi na área de processos e padronização. Esse consultor que veio, ele utilizava o método do Falcone, PDCA, e eu me apaixonei por esse método de gestão, comecei a estudar, e essas duas consultorias foram a base para a profissionalização da empresa. Então, todos esses suportes, o meu pai e minha mãe sempre muito presentes, então tudo que eu precisava da experiência. Mas eles abriram bastante a cabeça para mudanças, né? Muito. No começo, lógico, né, eles tinham um receio, a gente estava começando, mas quando a gente começou a mostrar resultado, porque a gente chegou, quando essa consultoria, a Service Pharma, que veio prestar esse serviço para nós, primeira coisa, vamos medir índices de faltas, cobertura e excesso. A gente nunca tinha medido o índice de falta de produto. Quando a gente mediu pela primeira vez, era um número 17%. Que são vendas que você poderia estar fazendo e não fez, né? Um ano depois, para quem é do varejo igual meu pai, é uma tortura. Mas eu tive que brigar um pouquinho e insistir. Mas depois de um ano, quando a gente conseguiu derrubar esse índice para 7%, ele se convenceu. E era uma época que estava chegando concorrência de nível nacional em Londrina, e meu pai, não, nós precisamos mudar, a gente está crescendo, não dá mais para comprar da forma que a gente fazia antes. A nossa forma de precificação e desconto não tinha uma metodologia, estava na mão do balconista. Aí a Service Pharma me mostrou um modelo de produtos formadores de imagem, para a gente usar estrategicamente a precificação, nós fizemos isso. E isso eu considero, e meu pai também fala isso hoje, que foi uma das coisas que fez com que ficássemos competitivos frente às redes nacionais, e mantivéssemos nosso mercado. Então, assim, com a demonstração dos resultados e pegando essa confiança, né, eu acredito que meu pai e minha mãe foram muito abertos. Porque é um conflito entre gerações, né? A educação que você recebeu já é muito diferente da deles, né? Quando você falou de tecnologia, você foi exposta a isso, eles não foram, não tinha, né? Assim, eles são muito abertos, né? E eles criaram uma confiança no trabalho. Vou te dar um exemplo. Agora, mais recentemente, a gente criou um novo conceito de loja, com referências internacionais, a gente fez planejamento estratégico, né? Tivemos algumas ideias, eu chamei um escritório de arquitetura aqui de São Paulo especializado em varejo, e aí nós fizemos uma loja com um conceito totalmente moderno, totalmente diferente, sem balcão. Por quê? A gente quis tirar o balcão, porque qual que era o nosso dilema? A gente quer que as pessoas vão até o cliente, a gente quer proximidade com o cliente. Fantástico. E as pessoas ficavam atrás do balcão. Aí no nosso planejamento, genial. Gente, vamos tirar o balcão? Genial. Na hora que eu falei para o consultor do varejo, o arquiteto, ele falou, não, você está certa, vocês estão certos. Genial. O Boticário passou por isso, todos os grandes varejos passaram por a saída do balcão. Lembra como você comprava camisa antigamente? É verdade, agora... E aí fizemos. Quando eu fui mostrar o vídeo da nova O balcão loja, foi diminuindo só para poder comportar o pagamento, aí acabou... Aí a gente, quando eu fui mostrar o vídeo, né, fizemos um vídeo, ficou muito legal. E fizemos um redesign da marca, que essa nova logomarca era uma outra mais tradicional. Meu pai, na hora que ele assistiu, ele ficou bom. Ele não falou nem que gostou, nem que não gostou. Até agora ele está digerindo um pouco. Né? Mas agora que Era o filho, né? Estou mudando o filho. Mas agora que a gente está com a loja 2 meses aberta, ela está dando resultado. A gente está vendo como algumas categorias se desenvolveram e estão vendendo mais. Agora vamos olhar objetivamente. Tá bom, você mudou um conceito, você tirou o balcão.
E como você vai comparar se tem resultado? Como você sabe se o resultado é pelo local da loja ou pelo fato que você tirou o balcão? Sim. Tem alguns pontos que a gente consegue observar. Especificamente essa loja conceito, a gente abriu num shopping que eu já tenho outra loja. Então dá para eu ter uma ideia do faturamento, embora você tenha razão, são locais diferentes do shopping, pode ser o ponto. Porém, o que eu posso te falar? Algumas categorias que a gente usou o mesmo produto que eu tinha em outras lojas, só coloquei ele de forma diferente na loja, com uma melhor exposição, como dermocosméticos. Eu vendi o dobro da minha outra loja nesse mesmo shopping e mais do que a minha loja que eu mais vendia dermocosméticos. Né? E numa recente conversa com o fornecedor, a gente se tornou líder em dermocosméticos em Londrina, nessa nova loja. Outro exemplo, categoria do mundo infantil. A gente quis dar um foco especial, porque esse departamento é muito importante no nosso negócio. Nutrição infantil, fraldas. Então, esse departamento a gente deu um destaque super especial. Colocamos um mix diferenciados, aquelas babás eletrônicas, aqueles piniquinhos diferenciados, babadorzinho, um mix que a gente não tinha. E esse departamento também está com um crescimento acima de 30% das outras lojas. Então a gente consegue fazer as medidas por departamentos e através dessa forma e através da leitura das pessoas, né, que a gente está tendo muito retorno positivo dos próprios clientes. Que bacana, essa loja está muito agradável. Isso se linka. Como vocês fazem para medir a satisfação do cliente? Você você tirou o balcão, e uma das coisas que você precisa saber, uma coisa é a pessoa espontaneamente, mas vocês determinaram algum padrão entre as lojas para poder determinar que o atendimento é o mesmo em todas as lojas, né? Eu gosto de chamar isso do sistema McDonald's, né? Tem que ser bem padronizado. Esse é o meu desafio, né? Porque eu gosto muito de padrões. E quando você está lidando com pessoas... Exatamente. Né, é difícil. Elas vendem uma história diferente, né? Às vezes são locais diferentes. Exatamente. Então, assim, eu já trabalhei com muito padronização de formas de atendimento, de processo de atendimento. Agora a gente está entrando numa fase que até a gente começou já os estudos do planejamento de 2017 e nosso grande foco vai ser pessoas. Reduzir turnover e trabalhar a satisfação do colaborador interno, porque é aquele negócio. Antes de encantar seu cliente, você tem que encantar seu colaborador. Caiu essa ficha. Existem estudos que mostram que a satisfação do cliente é linkada à satisfação do colaborador. Isso está... Estudo de Harvard, bem comprovado. Exato. E num ramo que você tem que trabalhar de sábado e domingo, horários estendidos, para você manter a satisfação das pessoas, é complicado. Mas eu acredito que, assim como a gente inovou em outras áreas, a gente pode encontrar uma solução também que se enquadre. Como que a gente mede hoje a satisfação? A gente trabalha muito a questão de treinamento, a gente tem um RH bem forte. São quantas pessoas hoje no grupo? Temos 550 funcionários. 550 famílias que dependem da Verde, né? Diretamente, fora os terceirizados, né? E a gente tem uma pesquisa de satisfação que a gente utiliza a metodologia do NPS. Não sei se você já ouviu falar. Não conheço. É uma metodologia bem simples que você só faz 2 perguntas para o cliente, com base naquele livro A Pergunta Definitiva. Você pergunta muito, as companhias aéreas estão usando muito. Qual a probabilidade de você indicar a Vale Verde para um amigo, para um colega, para um parente seu? A pessoa dá uma nota de 0 a 10. Se ela não dá 10, você faz uma segunda pergunta. O que falta para chegar a 10? E você não influencia, você anota. E aí você faz uma pontuação, você pega o percentual. Se a pessoa dá nota 9 ou 10, você chama de promotor. De 6 a 8 é neutro e abaixo de 6 é detrator. Então, você faz o percentual de promotor menos o percentual de detrator, você tem um percentual. Esse é o percentual NPS. Perfeito. E a meta é sempre crescer, nunca pode cair. E a gente trabalha esse índice dentro da rede.
Então, todo mês a gente faz essa pesquisa por loja, elabora os relatórios e encaminha para a equipe de loja trabalhar isso. E serve de material compilado para nosso planejamento estratégico também. Hoje, o que a gente mais tem visto, por incrível que pareça, que está pegando, é a agilidade. As pessoas querem muito aquela questão da agilidade no caixa, no atendimento, né? Então, um dos pontos do NPS que os clientes estão mais pontuando é a questão da agilidade. Olha que interessante. Como você sabe que é agilidade? Como você sabe de tudo, né, que não é limpeza, que não é estética, que não... Porque quando a gente faz a segunda pergunta, o que falta o que para chegar falta a 10? é texto livre? A segunda pergunta é texto livre. É uma palavra. Exatamente o que ele fala. Tá, perfeito. E depois a gente compila em alguns pilares da nossa missão, que um deles é a agilidade, que vem dentro da facilidade de compra. Isso é uma questão do varejo em geral, né? A Walmart está sofrendo muito com a Amazon, porque as pessoas... Antigamente a Walmart vendia o preço, é o preço mais baixo em geral, e as pessoas estão migrando para a Amazon porque é mais rápido, a compra é mais rápida. Então, parece que é uma coisa do varejo em geral, faz para mim todo sentido. Eu quero voltar com você para aquele momento que você está em suprimentos, e aí qual foi o próximo cargo? Eu fiquei 6 meses como compradora mesmo, aprendendo a comprar. Então, eu fazia compra, atendia fornecedores. Negociando com gladiadores e com empresas gigantes. Isso. E às vezes no começo até meio ingenuamente, né? Mas eu era muito de me preparar, de ter números e dados. Então, eu consegui me saindo, porque os vendedores são muito espertos, né? E eu chegava com os números e eu mostrava aquilo, e daí isso me ajudou, me deu força para que eu conseguisse argumentar e convencer os fornecedores. Depois eu assumi a gerência de compras, né? Poucas pessoas abraçaram comigo a nova metodologia. Hoje o meu gerente atual de compras estava naquela época, só ele, o resto a gente mudou todo mundo. Aí eu assumi junto a área de marketing, depois de um ano. E depois, acho que 2 anos e meio, indo para 3, que a consultoria que estava ajudando a gente na padronização, identificou. Hoje tem a Miriam, que é diretora financeira e administrativa, e o Rubens comercial. A gente tem 2 polos, a gente precisava unir num único modelo de gestão, com esse novo método, com indicadores, com plano de ação, que era um método que antigamente não usava na empresa. E aí ele sugeriu, não, você é a pessoa. Daí eu falei, nossa, mas né, como vai ser isso? E aí eu aceitei esse desafio e o que eu fiz? Fui colocando pessoas nas áreas. Eu precisava de pessoas boas e fortes, porque o meu método nunca foi muito centralizador. Eu sempre delego bastante para as pessoas, eu gosto de envolver, de deixar elas terem autonomia. Trabalhando com os indicadores, eu conseguia ter o controle, mas dando autonomia. E aí a gente foi formando as equipes. Demorou um pouco para acertar todo mundo, mas hoje a nossa equipe está bem montada, de retaguarda. Então, você falou do RH. Como você fez para ter as pessoas certas nos lugares certos? Porque isso é uma reclamação de muitos executivos, que é difícil achar essas pessoas. É difícil concorrer com grandes empresas na hora de trazer um recurso humano de qualidade. Então, qual foi a tua fórmula para botar e achar essas pessoas e botar nos lugares certos? 90% dessas pessoas vieram de dentro da empresa. Eu tentei trazer algumas pessoas de fora, poucas ficaram. Vou te dar um exemplo. O gerente de compras, eu formei ele, né, que ele estava na minha equipe na época, e quando eu fui para a diretoria, ele ficou no meu lugar. No marketing, depois também, eu trouxe uma pessoa que trabalhava comigo, uma farmacêutica, que trabalhava comigo na indústria. Ela era estagiária. Quando eu saí da indústria, eu chamei ela, falei, Juliana, eu estou indo para Vale Verde, você topa assumir o papel? Ela topou. E aí, quando eu vim para Vale Verde, eu trouxe ela para o centro de distribuição primeiro e depois para o marketing. E aí eu trago, por exemplo, eu pego uma pessoa versátil, que não tem experiência, e trago uma consultoria. Aí eu trouxe uma consultoria para treinar aquela pessoa, preparar ela e ajudar a estruturar tecnicamente.
RH. Fiz 1000 processos seletivos com assessorias, com empresas, psicólogas, trazendo pessoas renomadas da região de RH. Não dava certo, as pessoas sentavam na frente do computadorzinho e queriam ficar ali. Quem deu certo como gerente de RH? Uma farmacêutica, que era supervisora de loja, e que ela fazia o RH. Como o meu RH era fraco, como supervisora, ela acabava fazendo o RH na prática. Chamei, dei esse desafio para ela veio para o RH. Hoje ela se tornou diretora administrativa, que no começo do ano a gente criou essa estrutura de diretorias que a gente fracionou um pouco, e uma sucessora dela assumiu, porque a gente, todas as áreas e lojas tem que ter um sucessor. A gente trabalha com esse indicador. Muito bacana. E essa moça que assumiu agora, ela já é da área, psicóloga, mas quem ficou 2 anos na gerência do RH foi uma farmacêutica também. Da TI eu trouxe de fora, mas veio do ramo de supermercados, então conhecia bem o varejo. Na área de prevenção de perdas também trouxe de fora, mas também veio do varejo, veio do Magazine Luiza. Um rapaz jovem, que tinha uma função menos expressiva, ele era um auditor, e que a gente preparou para ser gerente aqui dentro da empresa. Muito bacana. E eu trabalho muito assim, a gente traz bastante treinamento sim, principalmente em parceria com os laboratórios, mas eu trabalho muito com o livro. Então a gente pega o livro, por exemplo, do Verdadeiro Poder do Falcone, que fala do método de gestão, a gente lê um capítulo, discute, faz exercício, a gente aplica o método, então tem reuniões semanais para que eles falem dos indicadores, então a gente faz muito isso na prática, né? Tem treinamento de projeto, aí tem que fazer um reporte de um projeto, uma apresentação da metodologia, então a gente vai muito treinando isso na prática. Agora eu queria fazer uma pergunta. Quando a gente fala de farmácia, eu escuto muito, principalmente quando se fala da parte operacional, que é um produto que ele é muito visado para roubo e para fraudes e às vezes até de próprios funcionários. Você que administra uma rede com dezenas dessas farmácias, isso é verdade? Isso procede? Esse problema de roubo de remédios? Sim. A gente o ramo supermercadista sofre muito com perdas e o varejo farmacêutico está muito próximo disso também. A gente tem bastante problema, a gente investe muito nessa área, a gente tem uma área só para prevenir perdas. E a gente tem problemas diversos, né? Desde furto de funcionários internos, desde clientes, até um fornecedor que não entrega corretamente e a conferência não é bem feita. Então, a gente tem que estar sempre tendo mecanismos de controle. A gente inventaria as lojas, todas as lojas 3 vezes por ano, e a gente faz um controle bem de perto disso. O gerente tem que fazer plano de ação, tem que controlar. A gente tem também uma perda de vencidos e danificados. Sim. Então tem que fazer uma blitz da validade, porque é um desafio para nós com 35 lojas. Imagino uma rede com 1000 lojas, né? Sim. Porque você, na hora de guardar uma mercadoria, tem que colocar a mais antiga na frente. E o funcionário, no dia a dia... Com toda a correria, com todas as coisas acontecendo. Faz. Então você tem que ter, sim, alguns mecanismos de prevenção, porque senão o valor é bem alto. E olhando para o futuro, 5 anos, por exemplo, eu faço essa pergunta para quase todos os entrevistados, o que você espera ver da empresa? Olha, eu espero que a empresa continue crescendo. A gente formou uma boa estrutura de base da empresa. O nosso crescimento, até em abertura de lojas, ele é bem modesto. A gente vem abrindo uma média de 2, 3 lojas por ano. Eu espero que todo esse investimento e essas inovações que a gente tem feito gerem o retorno que a gente espera, para que a gente possa evoluir com um pouco mais de rapidez na abertura de lojas, agora que a gente tem um novo conceito elaborado e que a gente acredita muito, com um modelo de clínicas também, que a gente está apostando muito nesse projeto. O que é essa questão das clínicas? As clínicas esse novo projeto que o Sérgio da Abrafarma está encabeçando aqui no Brasil, interclínicas farmacêuticas dentro das farmácias. O objetivo é
fazer um acompanhamento de saúde, prevenção, né, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. A gente tem planos de acompanhamento de pressão, de glicemia e colesterol. Agora, os planos que estão mais fazendo sucesso é o perca peso e pare de fumar. Muito bacana. Muito legal. Então, a gente está avançando, a gente fez um design de serviços, então temos todo um processo, fizemos planos e nossos farmacêuticos estão bem engajados. Nos 2 últimos meses, a gente teve um crescimento bem acentuado de fechamento de consultas. E a gente está acreditando muito nesse mix, produto e serviço. Então, eu espero que a gente tenha uma fatia significativa do nosso faturamento. Traz o cliente para um relacionamento mais próximo com a farmácia, Isso. né? E periódico, ele volta lá, ele tem que voltar lá. Você cria... Você pode ligar para ele, né? Você tem por que ligar, agendar, pedir para ele vir. Muito, muito bacana. Não conhecia isso. É bem bacana esse projeto como um todo que a Abrafarma está trazendo, e nós encabeçamos mesmo. A gente acredita muito e a gente está já com 9 clínicas. Vamos começar a fazer vacinas. É dentro da farmácia? Dentro da farmácia a gente tem uma salinha, onde a gente tem uma mesa, um computador e alguns equipamentos para que o farmacêutico possa fazer esse acompanhamento de saúde. E agora nas lojas que a gente vai por vacina, tem a geladeira também refrigerada, que é aquela própria, sim. obrigatória, que a gente coloca também. Vocês têm planos para fazer IPO ou fazer alguma parceria com algum fundo nacional ou internacional para acelerar o crescimento? Olha, por enquanto a gente não tem nada de concreto nesse sentido. Porém, a gente é muito aberto a conversar, a ouvir se houver alguma proposta de investimento interessante que nos auxilie a crescer de forma mais rápida e colocar nosso sonho, nossos planos mais rapidamente, né, com uma potencialidade de crescer mais rápido. Eu acho que é possível a gente estudar, sim, alguma coisa. Fantástico. Eu quero finalizar com uma última pergunta. Quando vocês chegam aqui na capital de São Paulo? Quando vocês vão ter a farmácia aqui em São Paulo? Ainda não está nos nossos planos de expansão. A gente tem ainda um plano bem grande ali para o interior do Paraná. A gente pretende ir para algumas cidades menores, onde as grandes redes não chegaram, porque a gente acredita ainda nesse potencial. E o interior de São Paulo também é uma região com características mais próximas da nossa realidade, logisticamente nos favorece. Então, por enquanto, eu ainda não tenho planos, mas quem sabe, né? Uma loja conceito aqui em São Paulo, podemos estudar. Você já tem um fã e um cliente fiel. Queria agradecer muito por você vir aqui no nosso estúdio conversar com a gente. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com